dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos um santo muito importante, com uma influência muito grande no nosso mundo, num momento difícil do mundo, que é relatado por São Jerônimo da seguinte maneira: "O navio afunda", dizia São Jerônimo, relatando a queda do Império Romano. "A minha voz se extingue", continua ele, "os soluços embargam minhas palavras, está tomada a ilustre capital do Império." Parecia para os homens daquela época que o mundo estava indo ao fim. Parecia que não havia mais esperança. Tudo parecia caótico com a queda do Império Romano. E agora? O que esperar? O que imaginar do futuro da humanidade? Mas Deus sempre sai em socorro dos seus filhos e justamente através da vocação de um jovem, a sociedade convulsionada daquele momento terá uma esperança. Estamos falando de um homem que é o pai do monarquismo do Ocidente. São Gregório Magno fala assim dele: "Houve um varão de vida venerável, bento tanto pela graça quanto pelo nome." Sim, estou falando de São Bento, um homem importantíssimo que trouxe para nós a grandiosidade da vida de oração, da vida espiritual em seus diversos mosteiros espalhados pelo mundo inteiro. São Bento é não apenas um apelo à oração, mas é também um apelo à cultura, ao viver, sem dúvida alguma, imersos no nosso mundo, mas em nome de Deus e unidos a Deus. São Bento nasceu na Núrcia, na Itália, em 480, e desde jovem sentiu o apelo do Senhor para segui-lo no silêncio e na solidão. Ali nascia o pai de uma cultura que fazia a Europa e o mundo se reerguer depois do fim do Império Romano. Era a esperança que nascia junto com a vocação daquele rapaz. São Bento é a demonstração do vigor da santidade, porque a sua santidade inspirou a milhares e milhares de jovens, de homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro a buscar esta experiência de Deus. Aquele que sabe unir a fé e a cultura, um homem que nunca desprezou a importância da inteligência unida à fé. Aquele que mostra que disciplina e oração caminham juntas quando uma pessoa quer realmente viver a santidade a qual nós estamos chamados e que brota do nosso próprio batismo. Um homem que buscou o conhecimento de Deus no silêncio e se tornou o pai do monarquismo do Ocidente. Um homem de uma vida de oração profunda, que pregou não apenas com os seus ensinamentos, mas pregou com a sua vida. O pai Bento, sem dúvida alguma, é um dos homens mais influentes do mundo em toda a sua história, até pela grandiosidade e força dos beneditinos até os nossos dias. Ele, ao longo da história, viu crescer, sem dúvida, aquilo que havia pregado aos seus monges. Imaginem-se vocês que depois do século X, a Ordem Beneditina já tinha mais de 1.700 mosteiros espalhados pelo mundo inteiro. Já deu ao mundo, até hoje, na Igreja, centenas de bispos. Já foram mais de 30 papas que saíram da família beneditina até os nossos dias. Portanto, São Bento inspirou e inspira até hoje homens e mulheres a servirem a Jesus Cristo na Igreja, na busca da santidade, da experiência de Deus. E um dos seus ensinamentos mais conhecidos é o Ora et Labora, reza e trabalha. Vamos entender um pouquinho o que isso significa? A oração beneditina quer nos levar a uma descoberta de Deus no nosso dia de hoje, na nossa vida cotidiana. Mas, na verdade, não se trata de encontrar Deus, mas sim de se deixar encontrar por Deus. Os beneditinos entendem como, no livro do Gênesis, o Senhor sempre vem ao encontro do homem. Como aconteceu no paraíso, acontece também nos nossos dias hoje. O tempo da oração, portanto, é a hora marcada
de estar com o Senhor pelos jardins do Éden. Quem quer ser encontrado por Deus, conseguirá, mas para isso precisa de um elemento fundamental para poder se encontrar com Ele: o silêncio. Por isso, tantas vezes ouvimos na Escritura falar da montanha como um lugar de encontro com Deus. E é simples, se você vai ao mosteiro beneditino, você sempre perceberá isto: o silêncio reinante como uma atitude de escuta de Deus. Você já subiu numa montanha? Eu já subi, e é muito interessante. Lá você escuta o vento passando, você sente o silêncio, você se maravilha lá de cima com as belezas da criação, você encontra Deus. Assim é a oração e deve ser sempre assim. A oração é uma descoberta de Deus. Por isso eu te convido, suba a montanha, faça silêncio na sua vida, escute mais a Deus, porque Deus fala, só que nós às vezes estamos imersos em nossas preocupações e não prestamos atenção ao que Ele fala, porque o barulho não nos permite perceber que Deus está ali. Deus está ao nosso lado e Deus fala continuamente conosco, só que nós às vezes não estamos atentos e por isso é tão importante e tão necessária a oração. E trabalha, porque aquilo que está nas nossas mãos devemos fazer nós. Não podemos deixar tudo por conta de Deus. Não, Deus também conta com o nosso trabalho. Deus também conta com aquilo que você e eu podemos fazer para que este reino de Deus, esse reino de Cristo, se espalhe pelo mundo inteiro. O nosso trabalho é santificado pela nossa oração. Mas não podemos ficar só na oração, também devemos trabalhar, porque o trabalho é a expressão da oração. Ou seja, o trabalho é a continuidade da nossa oração. Reza para trabalhar bem e trabalha justamente para mostrar a eficiência da sua oração. O amor nos leva à oração. O amor nos faz trabalhar. Quando nós trabalhamos com amor, nós louvamos a Deus. E quando nós fazemos bem feito o nosso trabalho, então nós partilhamos e participamos da obra criadora de Deus. O trabalho é santificador, como também é a oração. Portanto, unamos as duas coisas, o ora et labora. Precisamos rezar e trabalhar. Assim, construiremos a nova sociedade em Deus e através de Deus. Vê como São Bento até hoje é presente na nossa sociedade e é presente no Evangelho. Portanto, ora et labora, porque sem dúvida é assim que vamos construir o reino de Cristo. Deus te abençoe e um bom dia para você.